Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro fascinante, O que ele me ensinou, do Dr. Marcos Lago. É uma verdadeira jornada pela consciência, pelo sofrimento e pela transformação, tudo isso guiado por uma voz silenciosa que o autor resolveu chamar de ele. Então, vamos juntos desvendar esse mistério. E tudo, mas tudo mesmo, começa com uma pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que, se a gente parar para pensar, abala tudo. O autor, que é psiquiatra, se deparou com isso na prática. Espera aí, existe algo em mim que não depende de mim? E não era uma coisa teórica, sabe? Era uma inquietação real. Ele percebia que mesmo no meio do caos surgia uma lucidez, um silêncio, uma presença que não se encaixava em nenhum modelo que ele conhecia, nem da neurociência, nem da psicologia tradicional. Essa busca levou ele a uma sacada revolucionária. Essa presença silenciosa, essa sabedoria que não vinha do eu que a gente conhece, era uma voz universal. E ele deu um nome para ela: ele. Mas calma, não se trata de uma pessoa, de um deus ou de um mestre. Ele é a fonte silenciosa da verdade. Aquela mesma que, segundo ele, inspirou a humanidade por séculos, aparecendo de jeitos diferentes em várias culturas e épocas. Ok. Então, como é que a gente encontra esse tal de L? Bom, o primeiro passo é aprender a reconhecer essa voz aí dentro. E para isso, a gente precisa ir além do barulho constante da nossa própria mente. Sabe, aquele narrador interno que parece que nunca desliga? E aqui tem uma distinção que é a chave de tudo. Basicamente, existem duas formas da gente existir. De um lado, tem o eu narrativo. É aquela voz barulhenta, cheia das nossas histórias. Eu sou assim, eu sou assado, moldada pelo passado, pelo ego. Do outro lado, tem o eu verdadeiro. Esse é silencioso, presente. É o que a gente é quando simplesmente para de se contar histórias. O primeiro passo para ouvir ele é justamente sacar a diferença entre esses dois. E aqui, para ficar bem claro, ele é esse jeito de perceber o mundo que aparece no silêncio quando o ego dá uma acalmada. Não é um sistema de crenças, não é para acreditar em nada, é uma experiência. É o fio condutor que, na visão do autor, conecta a sabedoria antiga, as descobertas da ciência e as profundezas da psicologia. Agora, para entender essa experiência, a gente precisa de um mapa novo da mente, uma arquitetura que não separa ciência e espírito, mas que junta os dois para explicar o nosso teatro interno. E olha, essa metáfora aqui é simplesmente genial, resume tudo. A neurociência consegue mapear o cérebro, certo? Ele é o instrumento. Mas quem é o músico? Quem é a consciência que observa os pensamentos e as emoções que esse instrumento produz? Essa é a grande virada. O cérebro produz pensamentos, sim, mas ele não é a consciência que percebe esses pensamentos. Essa nova arquitetura se organiza, então, em 5 camadas. Primeiro, a sensação, a emoção e o pensamento. Pensa neles como os atores do nosso teatro interno, sempre em cena. Mas o ponto crucial, a grande sacada, está na 4ª camada, a consciência. Ela é o palco, silencioso, estável, onde a peça inteira acontece. É nesse espaço que ele pode se manifestar. Entender isso é perceber que não somos os atores, mas o próprio palco. E essa percepção dá pra gente a ferramenta mais poderosa de todas para lidar com o lado mais desafiador da vida. E esse lado é o sofrimento. Mas e se a dor não for um erro? E se ela for, na verdade, um guia, um professor necessário para o nosso crescimento? Nessa visão, o sofrimento é uma linguagem. É um sinal de que uma estrutura antiga, uma versão de nós que já não serve mais, precisa ir embora. É como um atrito, sabe? Que acontece quando a gente resiste à mudança que a vida está pedindo. A dor não vem para punir, ela vem para libertar a gente de uma identidade que ficou pequena demais. O ponto central, então, está nessa fórmula aqui. A dor na vida é inevitável. Todo mundo passa por ela. Agora, o sofrimento, ele nasce da nossa resistência à dor. Quando, em vez de lutar contra, a gente traz presença, ou seja, observa a dor de forma consciente, sem julgar, como o palco que observa os atores, aí a mágica acontece. A dor vira um catalisador para a transformação. É a nossa relação com a dor que define o resultado, não a dor em si. E para navegar esse caminho, a responsabilidade é a ferramenta principal. Mas atenção, não é responsabilidade no sentido de culpa, de um peso nas costas. É responsabilidade como autoria. É reconhecer nosso papel na história da nossa vida e assumir o poder de agir. É o que pega a percepção interna e transforma em mudança de verdade no mundo. Certo. E na prática, o que acontece quando essa jornada toda começa a aparecer no dia a dia?
O resultado é uma vida guiada por mais coragem, mais autenticidade e uma conexão direta com ele. Quando as estruturas falsas do ego começam a cair, o que é que sobra? Bom, primeiro, o amor se revela. Mas não o amor romântico de filme. É uma percepção clara, a capacidade de ver a humanidade na outra pessoa sem precisar possuir ou controlar. E dessa percepção nasce a verdade. De novo, não é uma ideia para defender numa discussão. É uma realidade que se impõe. É o chão firme que a gente passa a pisar quando para de se enganar. E nesse chão firme, a responsabilidade também aparece. Mas agora ela não é mais um fardo. Pelo contrário, é uma força que liberta. É o que devolve o poder de sermos, de fato, os autores da nossa própria vida. E, de tudo isso, finalmente, emerge a compaixão. Ela não é algo forçado, sabe? Ela surge naturalmente quando a gente reconhece a nossa humanidade em comum, nossas fragilidades, nossas dores, quando as máscaras finalmente caem. E o ponto mais fascinante aqui é que o autor não vê essas 4 coisas como ideais morais, algo a ser alcançado. Ele descreve como a própria estrutura da consciência. São como as vigas de sustentação de uma vida íntegra. É aquilo que se revela quando todo o resto, tudo que é falso, desmorona. E para fechar, essa análise toda nos deixa com uma pergunta em aberto. Essa jornada da consciência não tem um ponto final. A escuta é contínua. A questão então se volta para a gente. Se pararmos para ouvir o silêncio, o que será que ele ainda está tentando nos ensinar? O caminho continua sempre aberto.